você trazer ou regredir para uma idade de 7, de 5, às vezes até regredir para o útero materno. Olha. Eu já atendi pessoas que regrediram para o útero materno e se encolheram e começaram a falar igualzinho uma criancinha. Então, muda a voz. Já atendi pessoas que começaram a falar igual, tipo, a pessoa, ela regrediu para 6 anos de idade e ela falava igual uma menininha. Então, é muito incrível. Mas, gente, isso daí é o poder da sua mente. Isso. Então, quando a gente faz esse trabalho de regressão, eu falo que é a coisa mais linda da vida, você acessar a sua criança interior. Porque, gente, tudo começa lá na infância. As maiores dores da gente, a gente vai sofrer ainda na infância. E às vezes é aquela dor de cala a boca, menino, engole o choro. Você não é para ficar no meio de adulto. Criança não tem que falar. Olha onde existe o bloqueio da comunicação. Criança tem que ficar quieta quando o adulto estiver presente. E quem que nos programa? Quem gera esse bloqueio? Eu falo que são as figuras de autoridade, os 5 P's: os pais, os padres, os pastores, os políticos e os professores. Então, quem vai programar a gente são figuras de autoridade. As primeiras máximas são nossos pais, né? Então, o que eles falam para uma criança é uma verdade. É verdade. E se os pais soubessem disso, gente, o quanto que eles iriam cuidar da forma de falar, da forma de tratar aquele filho, gente, ia mudar muita coisa. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem aquela educação emocional na escola, na faculdade. A gente teve que buscar fora, né, Sanger? Teve que sair para... Que bom, né? Que a gente conseguiu ter essa oportunidade. Sim. E para os pais, eu acho que isso é o que você está falando, é de fundamental importância, porque alguns ainda pensam, mas isso é bobagem, isso aí que está falando é frescura. Mas nós que passamos, né, e realmente precisamos dessa transformação, porque dependendo da sua atividade, ou dependendo do que você faz, talvez você não vá dar tanta importância para isso, né? Tá bom, sou assim mesmo. Mas se realmente você quer, como você for uma executiva de alta performance, você quer performar, você quer crescer, ir além, né? Ir além daquele seu ecossistema, né? Então, muitas das vezes você vem num ecossistema, vem no núcleo familiar, e você rompe essa bolha, você é um pioneiro, então a partir do momento que você vai se desenvolvendo, seja profissionalmente, tecnicamente, enfim, a exigência, né, de esse olhar do autoconhecimento, de curar essas feridas, de colocar um novo significado para as coisas dentro de você. Então, é necessário para o seu desenvolvimento, é necessário para o seu crescimento, né, como profissional, como pessoa, porque esse novo momento que você está, esse novo ambiente que você está vivendo, exige isso. Né? Sim. Porque quanto mais você vai buscando se desenvolver, crescer de forma profissional, o pessoal ele tem que ir junto, porque não tem como você separar uma coisa da outra. Sim. E aí é onde que você se depara com essas barreiras, né? E aí fala, meu Deus do céu, e agora? Eu preciso disso. Aí começa esse conflito interno, né? Essa insegurança, porque até então às vezes te prepararam uma redoma e te colocaram dentro dessa redoma e olha, seu mundo vai ser esse. Só que como nós somos uns bichinhos arteiros, fala, não, eu não quero ficar nessa redoma. E você começa a bater no vidro e esse vidro quebra. Quando esse vidro quebra, aparece um monte de monstrinho, um monte de coisas que você até então desconhecia. Sim. E aí você tem que começar a trabalhar. Se você realmente quer viver nessa liberdade, procurar o seu caminho, enfim. E é aí que entra essa ferramenta para auxiliar você a enfrentar esses monstrinhos. Sim. A hipnose, gente, de verdade, as pessoas às vezes nem entendem o que é hipnose, então gera todo aquele mito, aquele medo. Mas eu vou dormir, mas eu vou saber o que está acontecendo, mas você vai fazer, você vai entrar na minha mente. Eu escuto muito assim do empresário, você vai entrar na minha mente. Descobrir a senha do banco, né? Aí eu fico rindo, gente,
Primeiro, eu falo assim, o seguinte, você vai estar consciente o tempo todo. Eu preciso que você esteja consciente, porque eu sou só uma ponte entre aqui fora e o que está guardado aí dentro de você. Então, eu preciso que você comunique, que você verbalize, que você fale o que você está acessando, para eu poder trabalhar isso em terapia. De olhinho fechado, numa poltrona reclinável, muito confortável. Então, a pessoa, mas ela vai estar consciente de tudo que ela está acessando, para a gente poder trabalhar todas as questões que a pessoa vai trazer. E aí, às vezes você pode até me perguntar, tá, mas o que mais a hipnoterapia trata? Desde ansiedade, depressão, fobia social, síndrome do pânico, a procrastinação. Quem aqui nunca procrastinou? Quem aqui procrastina, diga eu. Gente, mas o problema é que muitas vezes você, empreendedor, você é empresário, você tem sonhos, você tem projetos e você está adiando o lançamento do seu projeto, você está adiando ali um sonho que você é capaz. E por quê? Isso é emocional. Tem que olhar para isso, porque você está atrasando o seu sucesso. Então, existe um bloqueio aí. E, às vezes, é um desmerecimento, é uma falta de merecimento, é uma não permissão. Às vezes, é alguma ferida que você tem ali, tá? Que, por exemplo, na própria comunicação, quando a gente trabalha isso, a gente vai muito numa ferida da rejeição. Porque, no fundo, uma pessoa que tem medo de se expor, que se sente inseguro, que sofre com ansiedade, o coração acelera. Qual é a emoção que essa pessoa está sentindo ali? É o medo? A ansiedade, na verdade, ela é uma extensão do medo. E o fio condutor da hipnoterapia é a emoção. Então, eu preciso entender qual é a emoção que está por trás dos sintomas que a pessoa traz. E a gente vai buscar tratar na raiz. Só que, às vezes, a raiz desse medo é a rejeição. Que ela sofreu, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que veio tratar e ela acessou um momento em que esse jovem, ele é um empresário hoje, mas ele era uma criança muito comunicativa e expressiva. Hoje dizem que ele tem TDAH. Mas lá na infância era criativo. E ele foi fazer uma apresentação na escola, nunca teve problema nenhum em comunicar. E ele começava a falar, só que ele gesticulava. O professor falou: ei, isso aqui não é uma aula de rap, não. Pronto. Ele se calou. A sala inteira riu dele. Gerou bloqueio. E hoje ele, com 30 anos, veio e a gente acessou esse momento onde ele ainda devia ter uns 10, 11 anos. Isso eu acho impressionante, porque realmente ele te conduz para o exato momento que aconteceu, né? Exato, e ali, ó, vira a chave, desbloqueia. E aí a gente trabalha a compreensão dos fatos também, para ele entender que ali foi um momento e que o professor falou não define quem ele é. Olha só. Olha que interessante. Isso muda muito depois aqui de novo no adulto. Então, a gente consegue resolver esse bloqueio. Então, é um bloqueio de comunicação. Mas o que ele sentiu, aquele menino lá? Ele se sentiu rejeitado. Ele se sentiu rejeitado. Então, olha só como que a gente tem que ter esse olhar e entender a ansiedade. Ah, mas é que eu sofro de ansiedade. O que ele veio tratar é a ansiedade. E isso atrapalhava no momento dele falar, fazer stories, divulgar a empresa dele. Tá bom, mas olha onde estava a raiz, na rejeição. Mas qual era o fio condutor? O medo. Olha que incrível. Que incrível. Então, isso. Gente, de verdade, eu falo que a hipnoterapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para hipnoterapia. Eita! Por quê? Olha isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não quer. Ela ainda não está pronta. É verdade. É tipo assim, não, eu aguento eu acho que mais um porque, pouquinho dessa dor. Eu acho que também porque você vai, querendo ou não, você vai ter que reviver aquilo. Né? E às vezes é muito doloroso você reviver, né? Sim. Dependendo da que situação. Foi, sabe? Porque assim, a gente está falando de coisas leves, né? Mas vem coisa pesada, né? Vem coisa assim que realmente é doloroso para quem vivenciou, para quem viveu aquilo. Sim. Reviver, né? E outro ponto que eu acho muito interessante também, porque o próprio subconsciente, às vezes, ele não quer que você acesse aquilo lá.
né? Talvez ele te remeta para uma outra situação, e aí parecida, e você, mas eu, às vezes vai, mas eu acho que eu não vivi isso aqui. E aí ele, justamente porque é uma proteção que ele cria para você não passar por aquilo de novo. O nosso subconsciente ele vai fazer de tudo para te proteger. E se ele tá colocando você em uma situação para você não falar em público, para você não se apresentar, por quê? Porque ele quer te proteger, porque um dia lá atrás, quando você foi se expor, deu ruim, você foi ferido, então o que ele vai fazer? Sempre vai usar mecanismos para te proteger. E tem mais, quando a pessoa fala, não, eu quero fazer, mas ela tá com muito medo, às vezes no outro dia ela acorda doente, ela manda mensagem, verdade, eu acordei muito gripada, eu não tô bem, eu não vou conseguir ir. Gente, olha a autossabotagem. Mas é o subconsciente trabalhando. Não vai lá não. Aqui, aqui é o seu lugar. Você sempre esteve aqui, então como assim? Você vai ficar aqui você está protegido. E a pessoa permanece. A nossa mente é o nosso maior inimigo e nosso maior amigo, né? Que ela consegue realmente fazer coisas que você fala, meu Deus, não acredito que é isso. Eu estava bem ontem, agora estou aqui acamado, mas é tudo na mente. Gente, as doenças, né? Se a gente parar para ver, hoje eu acredito muito que a maioria, ou se não todas as doenças, ou 90%, elas têm fundo emocional. Inclusive na hipnoterapia a gente trata algumas doenças também, né? Tipo a fibromialgia, que é uma doença autoimune. Então a gente é muito ligada, trata. Tem várias doenças que autoimune, alergias, elas são muito linkadas no fator com emocional, total, até o câncer. Sabe? Então, gente, é muito vasto o que a hipnoterapia trata. Mas, assim, quando eu fiz a transição de carreira, né? Que eu falei que eu vim do corporativo, eu adoeci. Quando eu voltei, me recuperei, aí eu falei, não quero mais isso. Foi onde eu decidi pedir o desligamento e começar uma jornada como empreendedora. Né? E hoje eu falo que eu sou a CEO da minha companhia, eu sou empresária da minha, do meu negócio. E foi fácil sentar nessa cadeira e falar isso de forma tranquila? Não, gente, não. Eu tive que trabalhar minhas crenças que me limitavam, eu tive que trabalhar muito a questão da escassez, para vocês terem ideia, até para cobrar. Falar, como que eu vou cobrar uma ajuda